Vamos falar um pouquinho sobre investimentos e finanças, o que vocês acham? Pode ser? Quebrar um pouquinho aqui a nossa sequência. Bom, por que eu falo de finanças e investimentos? Primeiro, porque eu fui treinado para isso. Não foi por acaso, foi o ambiente que eu vivia que me forçou a falar a entender sobre investimentos. Eu procurei trabalhar aos 16 anos de idade, como muitos aqui estavam procurando alguma coisa para fazer, e eu tive sorte de me tornar office boy de um dos maiores fundos de pensão na época, que era o fundo de pensão da Telebrás, e lá se falava muito de investimentos. Então, aquele ambiente só se falava de investimentos, eu não tinha essa cultura, não tinha essa realidade na minha família, no meio que eu vivia, e acabei sendo forçado a fazer investimentos, porque trabalhava nesse fundo de pensão. E eu vi que, como investimentos mudou a minha vida, eu consegui comprar o meu carro, consegui comprar o meu apartamento, consegui fazer muitas viagens. Eu gosto muito de mergulhar, então já consegui mergulhar em vários lugares do mundo, na Indonésia, no Havaí, em Galápagos e tal, não por conta do meu salário, porque muitos amigos que eu convivi com um salário maior do que eu não conseguiam fazer essas coisas, porque não tinha gestão do dinheiro. E por isso que eu falo muito de gestão financeira, gestão do dinheiro, porque não é o quanto que você ganha, mas é o tanto que você sabe gerenciar o seu dinheiro que vai vai te trazer qualidade de vida. Inclusive, queria falar para o Márcio, porque lá em Brasília já fui convidado por ter uma amiga que é psicóloga dos policiais da Polícia Federal, e aí elas me chamam de vez em quando para fazer uma palestra para eles, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar também, lá do Distrito Federal. Né? A gente tem um cara que faz um projeto justamente para tirar o policial dessa realidade, né? E, como você falou, a principal tragédia que acontece na vida do policial é decorrente, primeiro, de uma coisa amorosa, e, segundo, pela coisa financeira. Né? Então, por isso que virou meu propósito de vida. Quando alguém me pergunta qual que é a sua missão de vida, é levar inteligência financeira para as famílias, para que elas tenham conforto, segurança e qualidade de vida. E qual que é o impacto disso na sociedade? Primeiro, a gente tirar as pessoas dessa situação. Segundo, a gente tem estatísticas do IBGE aí que praticamente 70% dos divórcios são causados por questões financeiras. Então, quando eu falo assim, olha, se você cuida do seu dinheiro bem, a probabilidade da sua família continuar unida, forte, aumenta consideravelmente, né? Porque o dinheiro é uma questão bem delicada, realmente, dentro das famílias. A gente também tem estatística do IBGE também que mostra que apenas 1% dos aposentados do Brasil tem independência financeira, 1%. Então, todo mundo aqui nessa sala conhece uma pessoa mais velha, uma pessoa de mais idade, que não tem liberdade financeira, que depende de outras pessoas, depende do filho, depende de instituições financeiras, de instituições de caridade, ou tem que trabalhar até morrer. Então, isso é uma realidade hoje no Brasil. E assim, o exemplo clássico disso, né? Poxa, o exemplo perto de mim, para minha mãe. Minha mãe não tem liberdade financeira. Ela criou os filhos, ela foi autônoma, ela tinha joalharia, teve boutiques, e hoje ela recebe R$ 1.000 e poucos do INSS. Sabe? Então, essa realidade é a realidade de 99% dos aposentados no Brasil hoje. E aí, eu me perguntando assim, cara, o que minha mãe deveria ter feito para não chegar nessa situação de depender dos filhos? Não que isso, assim, a gente faz com muito carinho, com muito amor. Quem não quer cuidar da mãe? Mas quem está sendo cuidado, às vezes, não quer. Eu lembro quando minha filha nasceu e ela falava assim, não, meu filho, eu não preciso de comprar as coisas para mim, não. Compra para minha neta. Ou seja, ela está recebendo, só que ela se sentia desconfortável. Então, quem quer passar por esse desconforto na aposentadoria? Ninguém. Então, você tem que fazer esse trabalho antes. Então, eu sempre fiz, quando eu comecei a falar sobre sair da CLT, porque a minha vida inteira também foi CLT, dentro de fundo de pensão, fazendo gestão de fundo, já fiz gestão de fundo de mais de R$1,5 bilhão, trabalhei no fundo de pensão da Caixa, na época tinha 60 bilhões, já fui analista de investimentos da Fundação do Banco Central. Então, assim, desde aquela época, eu me perguntava, cara, o que as pessoas têm que fazer para não ficar nessa escravidão, para não ficar nessa situação? Eu não quero chegar na minha velhice igual a minha mãe, que conseguiu uma ascensão profissional e financeira e depois declinou. Aí eu comecei a fazer algumas contas assim, porque lá em Brasília, a Universidade de Brasília me chama para fazer palestras para os alunos e tal, sobre finanças, sobre investimentos, e eu falo para eles o seguinte, olha, se você, no começo da sua vida profissional, começou a trabalhar e começou a se esforçar
a fazer investimentos, desde do primeiro salário que você tiver. Às vezes você não consegue R$ 200, mas R$ 100 você consegue logo no comecinho. Se você tiver a cultura, você consegue. Agora, a nossa cultura é o seguinte: recebi, vou lá nas Casas Bahia, divido uma televisão em 50 vezes, depois vou, né, um videogame, depois um sofá. Aí, quando você acaba de pagar tudo, aí você quer comprar tudo de novo, quer trocar. Então, essa é a cultura. Se fosse implantada uma cultura na vida das pessoas, de que elas precisam colocar parte da sua renda, tanto do empreendedor, do empresário, do funcionário público, de qualquer profissão, desde o começo da carreira, a gente não ia ter problema com os aposentados no Brasil. Você quer ver uma conta aqui fácil? Por exemplo, minha mãe recebe um salário mínimo, R$ 1.000 e poucos. Vocês imaginam um aposentado, os aposentados que vier na sua cabeça agora, recebendo uma renda entre 10 e 15 mil reais, seria legal? O que vocês acham? Todo aposentado que vocês conhecem, o Márcio está falando, ok, conhece muito aposentado na polícia, né, que está longe de receber isso, né, Márcio? E que isso seria uma vida plena para eles, né, entre 10 e 15 mil. Pois bem, a pessoa está entre 18 e 20 anos, começa a depositar R$ 200 por mês, todos os meses, em investimentos na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, Selic, investimentos fáceis de fazer, que hoje qualquer pessoa pode fazer. Antes dos 60 anos de idade, aos 50 e poucos anos de idade, essa pessoa vai atingir R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, com R$ 200, que é o que a gente estava falando aqui do juros sobre juros, que é a oitava maravilha, né? Uma frase do Albert Einstein, que o juros sobre juros é a oitava maravilha do mundo. Eu não vou estender muito tempo aqui, mas quando a gente coloca isso num gráfico, a gente vê que, por exemplo, em 40 anos, em 20 anos, essa grana não chegou nem na metade. Aí, quando falta 25% do tempo, puf, dá uma dobrada, porque o juros sobre juros ele cresce exponencialmente. Então, com R$ 200 por mês, qualquer pessoa consegue, ao longo da sua vida, ter uma média de investimentos de R$ 200 por mês. Eu acho que tem gente que pode colocar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Eu tenho pessoas hoje, clientes que aplicam R$ 30 mil por mês, porque tem uma renda de 100. Mas aí, com esses R$ 200 por mês, você vai ter um patrimônio de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e pouquinho, e com esse R$ 1 milhão e pouquinho, você vai ter entre 10 e 15 mil reais de renda passiva, e ainda tem a possibilidade de deixar o patrimônio, você não está nem consumindo o patrimônio. Então, veja que a riqueza de uma nação, ela vem de coisas como essa. Por que o Japão passa suas dificuldades, mas a gente não vê falar do que o povo japonês passa necessidade? Porque é a cultura deles, eles investem 20% do que recebem. Então, o problema do Japão, às vezes, é excesso de poupança. Às vezes, tem excesso de poupança. Então, e a gente tem falta dessa poupança. Nos Estados Unidos, 80% das pessoas fazem investimentos. No Brasil, 3%. E aí, olha só o que interessante, que número interessante aqui, que aqui não tem o flipchart, mas eu vou falar, tentar vocês visualizarem. A pessoa que começa a fazer esses R$ 200 por mês, quando chegar lá nos 50 e poucos anos dela, se você pegar os 200 e poucos reais e multiplicar por 30, eu não precisa nem de 33 anos, se você multiplicar por 12, né, fazer a multiplicação, você vai ver o seguinte, que ao longo da vida dela, ela depositou em torno de R$ 80 mil. É só você multiplicar aí. R$ 200 vezes 33 anos. Vai dar mais ou menos R$ 80 mil. O que significa? Que do R$ 1 milhão, R$ 920 mil vieram dos juros sobre juros.